Olá! Recentemente, o meu filho completou 6 anos e também se formou no jardim, né? Agora ele vai para a primeira série e eu decidi abrir uma carteira de investimento para ele, porém eu vou compartilhar com você. Essa carteira, ela vai ser pública porque eu vou investir pequenos valores para você que não investe. Entender que você não precisa ter um valor significativo para montar uma carteira de investimento. E claro, que o tempo vai favorecer essa carteira, pois como eu falei, o meu filho tem 6 anos de idade, fotos aqui dele, da formatura dele, para você ver que nós vamos iniciar uma nova jornada. E se você é novo por aqui, eu me chamo Rosiele Pegado, eu atuo como planejadora financeira. O objetivo do meu trabalho é te ensinar, te estimular a cuidar bem do seu dinheiro e a investir do jeito certo. Hoje eu vou falar alguns pontos, né, sobre alguns autores em relação a investir para o futuro do filho. Também vou falar de discussões que eu vejo na internet em relação a esse tema e no final eu vou dar a minha opinião do que eu acho, o que a gente pode fazer, né, e como tomar uma boa decisão. Então, vamos lá. Muitas pessoas acreditam que você não deve, né, inclusive muitos autores defendem que você não deve investir, né, guardar dinheiro para o seu filho. Que você tem que investir para você e que seu filho se vire para ter dinheiro. De modo, mais ou menos, é isso que fala. E muita gente, né, na internet também defende esse ponto, né, que você tem que montar uma carteira de investimento para você e o seu filho, quando ele crescer, ele adquire a forma, né, cria a forma de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro. Porém, um ponto aqui chave é que o autor que eu vi que falou sobre isso, né, que eu li, ele explicava que você tinha que, durante a jornada do seu filho, do crescimento, do desenvolvimento dele, você ajudar ele. Então, nesse ponto, o que você iria fazer? Você vai investir na educação dele, você vai investir em cursos, em viagens, em experiências para ele se desenvolver. E caso ele chegue ali com 18 anos e você tenha o capital de ajudar em comprar um apartamento para ele, comprar uma casa para ele, você pode fazer isso, né? Isso vai ser um facilitador. Então, veja que da forma como esse autor prega que você não deve deixar dinheiro para o seu filho, né, herança para o seu filho, não é tão assim, não dá nada e ele se vira sozinho. Não, ele fala que durante a jornada dele você vai incentivá-lo a juntar, construir um patrimônio em um determinado momento, quando for possível para você e ele estiver na idade, você pode dar alguns patrimônios em vida para ele. Então, essa foi a análise de uma linha que eu li. Já por outro lado, eu conheço alguns autores e também vi o pessoal discutindo na internet que pensam em criar essa carteira, deixar uma boa herança para os filhos. Inclusive, eu tenho clientes, né, que eles têm a ideia de deixar 1 milhão para cada filho que ele tem. Tá? Então, cada um tem uma ideia aqui. Então, a ideia desse autor é que você comece a montar uma carteira de investimento e lá no futuro você vai deixar um bom patrimônio para o seu filho. E tem muita gente que gosta dessa ideia, né, de pensar, né, como os filhos vão se virar na ausência deles, entre outras coisas. Uma linha de pensamento é construir um patrimônio para o seu filho, né, ajudar o seu filho, mas não deixar uma herança significativa, porque você ajudou ele durante a jornada dele. E a outra é você, já tá aqui deixando aquele dinheiro específico para a herança dele. A grande questão aqui, na minha opinião, é que há uma confusão nisso. Por quê? Existe aquela ideia de que, eu vou juntar dinheiro para o meu filho e não vou ter nada para mim. Não, gente, se você, no momento que você está construindo uma carteira de investimento para o seu filho, você se vê numa situação que você precisa de dinheiro, você pode usar esse dinheiro. Entendeu? Então, não tem essa ideia tão rígida
de não vou dar para o meu filho e não usufruir. Não, isso não existe. Você tem que usufruir e pensar no futuro do seu filho. E por que eu falo isso? Porque quando eu vi as discussões na internet, o que eu percebi das pessoas que falavam assim, o meu filho que se vire, ele que tem, já estou sustentando ele que tem que trabalhar para construir o patrimônio dele. Uma das coisas que as pessoas não consideram é que pode acontecer alguma coisa com você quando o seu filho é muito pequeno, tem 2, 3 anos. E aí, como que essa criança vai se sustentar? Então, quando a gente pensa na ideia de filho se sustentar, a gente pensa ele adulto, mas pode acontecer qualquer coisa com a gente durante o tempo dele se tornar independente financeiramente, né? Então, tenha em mente que é importante que você pense nisso, não só, não, porque eu não tive, eu também não vou dar pro meu filho. Não é assim, né? A gente não tá aqui se vingando nessa vida. A gente tá aqui para evoluir, para tentar melhorar e também deixar a vida dos nossos filhos melhor do que foi a nossa. É claro que isso não significa que você vai abrir mão das suas coisas, de ter algo para você em favor de só dar para o seu filho. Não é assim. Você tem que ter esse equilíbrio. Uma hora você dá para o seu filho, uma hora você tem que também se agradar, porque afinal você trabalha tanto para isso. Então, tenha essa ideia clara que a sua jornada, ela é moldável. Ela não é uma coisa, não, eu comecei a investir por meu filho e eu passo fome, mas eu não vou usar esse dinheiro. Não, isso não existe. Se você tá precisando do dinheiro, aconteceu algum imprevisto, você foi demitido, você ficou doente, você pode mexer, você pode e deve mexer nesse dinheiro para recompor a sua saúde, para se recolocar no mercado de trabalho. Isso faz parte da sua jornada. Todos nós vamos ter altos e baixos. O que a gente tem que entender é que a gente não tem que estar nos extremos de não querer deixar nada para o nosso filho e tampouco deixar tudo e não ter nada. Eu esqueci o nome do último autor que eu li agora, mas ele fala que quando você chega a uma determinada idade ali, entre 55 a 60 anos, você deve ir consumindo o dinheiro, parte do seu dinheiro, né, da sua rentabilidade, da sua carteira de investimento, para você usufruir em vida, né? E então você vai ajudando. E aí ele dá essa ideia de não se preocupar em deixar muita coisa para os filhos, mas ele também dá a ideia de ajudar o filho durante a sua jornada. E é isso que eu quero trazer para você. Entenda qual o seu modelo de vida, quais foram as suas dificuldades, quais são os seus sonhos para você e para o seu filho e como você pode fazer aquilo que também faz sentido para você. Porque se na sua mente, né, você não acha justo deixar herança para o seu filho, eu também não vejo problema nenhum, porque cada um tem um modelo. É por isso que eu sempre falo, gente, eu vou bater aqui todos os dias, até o último dia da minha vida. O planejamento financeiro, ele não é um tamanho único. Então, se para você faz sentido, Rose, eu vou usufruir agora, né? Não me preocupo em deixar nada, eu estou investindo na educação do meu filho, na experiência, levando ele para viajar, e eu vou deixar quase nada porque eu quero usufruir. Tá tudo certo. Não tem esse errado. E se no meio do caminho eu mudar de ideia? Também tá tudo certo, né? Se você pensava assim, não, eu vou deixar muito dinheiro pro meu filho, eu acho que eu decidi usufruir. Não vou deixar nada, e no meio do caminho não. Eu acho que eu posso ajudar ele a comprar um carro, a deixar o dinheiro da faculdade dele. Também tá tudo certo. E para aquelas pessoas que, Rose, eu quero deixar algo pro meu filho, mas eu não tô conseguindo, ou o que eu deixo é muito pouco, eu tenho medo de morrer e o que eu deixar ser insignificante, o valor não dá para nada. Então, nesse caso, seria ideal você fazer um seguro de vida. Principalmente, por exemplo, eu tenho um seguro de vida, por quê? Porque meu filho é pequeno e eu não sei o que pode acontecer comigo. Eu sempre tive seguro de vida, né? Antes só tinha minha filha mais velha no seguro e agora tem os dois dentro do seguro de vida. Aconteceu alguma coisa comigo, eles irão receber. E no meu caso, né, é algo que eu não falo muito aqui, né, porque eu não vejo que tem essa necessidade, mas por que eu tenho um seguro de vida? Porque no meu caso é fundamental. Por quê? Porque eu tenho o Isaac, ele é autista. Então ele precisa de tratamento. E pro resto da vida dele, ele vai ter que fazer terapia. Talvez ele tenha que tomar
medicações. Então, eu tenho que deixar ele protegido. Essa é a forma de eu deixar. Eu tenho a carteira de investimento, a carteira que eu vou abrir aqui do canal para ele é dele, né? Então, vocês vão ver que vai começar com R$50, com um pouquinho de valor, mas eu tenho a minha carteira de investimento, eu tenho os meus patrimônios que eu vou deixar para ele. Porém, o seguro de vida vai proteger ele para pagar as terapias. Por quê? Porque até vender casas, imóveis, carros e tudo, o menino vai ficar sem terapia? Não. Então, ele tem que ter o dinheiro para começar a pagar aquilo. E também, mas não tem a carteira de investimento? Tem a carteira de investimento, mas ela também não sai assim, gente. Precisa do inventário, divisão de patrimônio, herança, um monte de coisa aí que eu não estaria aqui para resolver, né? Então, eu tenho que facilitar a vida dele, principalmente a dele, na minha partida. Então, é isso que eu quero falar para você. Às vezes, alguém fala para você, não, você não deve deixar nada para o seu filho. Só que o seu filho tem uma condição que ele precisa, né? Ele não é uma criança que talvez vá ser independente, né? Ou que possa acontecer alguma coisa com ele. A gente não sabe do futuro, então tome muito cuidado quando você escuta essas pessoas radicais que não deixa nada para o seu filho, não, deixa tudo e não vive nada. Tome cuidado com os extremos. Ele pode levar você a um nível de estresse e a decisões erradas. Então, pense no modelo de vida, no modelo de estrutura que você quer para sua família e tome a decisão baseada nisso. E esqueça o que o outro está falando, porque muitas vezes o que o outro está falando modela dentro da família dele, mas não modela dentro da sua família. Então, tenha esse entendimento. Então, a partir de agora, a gente vai montar uma carteira de investimento na prática para incentivar você a começar com pouco dinheiro e sempre lembrando que o quanto antes você começar, você vai investir. No próximo vídeo eu vou mostrar qual foi a corretora que eu escolhi e também eu vou contar um pouco da minha história, porque eu aprendi sobre educação financeira com 6 anos e fui perdendo dinheiro, hein? Então, fica aí. Se você quer saber mais de tudo isso, continua acompanhando os vídeos aqui que vai ser bem legal. Essa é a série Investindo na Carteira de Investimento do meu filho. Mas agora eu quero saber de você. Você quer deixar dinheiro para o seu filho ou não? Você não acha justo ele que trabalhe e se vire para se tornar independente financeiramente? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E claro, não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like e aqui vão aparecer 2 vídeos indicados que vão te ajudar rumo ao sucesso financeiro. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!